Olá, bom dia, a paz seja com todos. Estamos iniciando a escola bíblica para que possamos aprofundar o nosso conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Estamos dando sequência à, à série de lição Vida Santa até a Volta de Cristo, Conselhos para uma Vida Vitoriosa. Vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, bendizemos a Ti e queremos, meu Deus, graça e misericórdia. Abra o nosso entendimento para que possamos crescer em conhecimento da Sua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz para o irmão Legilson e família, para a irmã Rose e família e todos os outros que forem chegando e interagindo conosco nessa aula. Dando sequência à série de lições Vida Santa até a Volta de Cristo, hoje nós vamos estudar a lição número 5, que tem como título Fortalecendo a Fé dos Irmãos. A leitura está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao 8, e o texto áureo em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá. Diz assim o texto da leitura de hoje. Pelo que não podendo esperar mais de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para que vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade e de como sempre tendes lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Amém. Essa leitura marca um momento em que Paulo e seus companheiros de missão estavam em Atenas, mas tiveram uma preocupação com os irmãos da igreja da Tessalônica. Lembrando que o estudo que nós estamos fazendo é com base em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo para aquela igreja recém-criada que vinha passando por alguns ataques dos judaizantes e também dos gnósticos que tentavam desvirtuar a palavra anunciada pelos apóstolos. A carta transcorre em uma reafirmação do evangelho que Paulo e seus companheiros pregaram ali aos Tessalonicenses, combatendo, portanto, as teses judaizantes e também dos falsos profetas, dos pregadores itinerantes que passaram por lá, desvirtuando o ensinamento que o apóstolo Paulo tinha dado. Portanto, na aula de hoje nós vamos meditar sobre o fortalecimento da fé dos irmãos. E foi essa a razão que Paulo escreveu aqui no capítulo 3, logo no início do capítulo 3, ele fala do envio de Timóteo até os Tessalonicenses para saber como eles estavam, porque havia uma preocupação dos apóstolos com medo que aqueles cristãos recém-convertidos pudessem desviar da fé devido à insistência dos pregadores itinerantes, à insistência dos judaizantes
que passaram por lá, perturbando a fé de todos. No entanto, no retorno de Timóteo, dizendo que os tessalonicenses estavam bem na fé, estavam firmados na fé e até com saudades de Paulo, ele reanimou na confiança e na esperança e de que tudo estava bem e mandou essa carta reafirmando as orientações antes pregadas naquele lugar e também reafirmando o desejo e a vontade que ele tinha de regressar até a cidade de Tessalônica. Os conselhos que ele traz mostram três situações aqui nessa leitura vivida pelo apóstolo Paulo, né? A primeira é a ansiedade dele em saber como os cristãos tessalonicenses estavam. O outro era o desejo de consolação que estava no coração dele e a intercessão, a oração que ele fazia por aquela igreja recém-convertida, aquela igreja de novos membros que estava ali enfrentando as primeiras batalhas, as primeiras dificuldades da perseguição à palavra de Deus. Portanto, esse empenho de Paulo nos serve também como orientação para os dias de hoje, para que nós possamos animar o outro na fé. Não é fácil permanecer na fé, reconhecemos isso. Somos bombardeados todos os dias por pessoas usadas pelo inimigo de Deus para tentar nos desviar da fé. Todos os dias nós temos tentações, que seja pela internet, que seja pelos nossos ouvidos, pelas nossas vistas, pessoas que de diversas maneiras, diversas formas, tentam nos tirar a paz, tentam nos abater, tentam de todas as formas nos levar a desviar da fé. Mas o cristão, ele deve viver a confiança e a esperança no Senhor para que possa superar os momentos difíceis. Na fé cristã, temos que ter essa certeza, sempre seremos perseguidos. A religião mais perseguida que existe é o cristianismo. Portanto, saiba que você será tentado de todas as formas, você de todas as maneiras passará por situações em que a sua fé será provada, mas sendo aprovado, Deus lhe abençoará, Deus concederá os privilégios da graça. Amém? Luciane Sá, a paz do Senhor, né, que Deus possa abençoá-la, a ela e a família, dando toda sorte de bênção, dando a fé e a esperança que deve estar no coração de todo cristão. Amém? Vamos lá, o irmão Legilson pergunta aqui se a decepção esfria a fé. Sim, a decepção esfria a fé, a frustração esfria a fé, a ira, o furor, a dúvida, a mágoa, o ressentimento, tudo isso esfria a fé. Agora, o que o cristão precisa, irmão Legilson, é ter a certeza de que todas as pessoas são falhas, todas as pessoas erram. E por isso, a nossa inspiração na fé não deve ser nas pessoas. A nossa inspiração na fé deve ser em Jesus Cristo. É claro que existem pessoas que vão nos inspirar, como Paulo até hoje inspira cada um de nós, como os heróis da fé até hoje inspiram cada um de nós. Existem muitas pessoas inspiradoras, tá? Existem muitas pessoas que nos servem de inspiração na fé, mas o número de pessoas para causar decepções, ira, mágoas, ressentimentos, frustrações é muito maior. É muito maior. Somos tentados todos os dias de várias formas e o melhor é buscar inspiração em Jesus Cristo, porque ele veio como homem e não pecou. A paz também para a irmã Lenilce, acompanhando, juntamente com a família, para que Deus possa abençoá-la grandemente. Amém. Vamos lá, dando sequência,
Paulo temia que os tessalonicenses fossem tentados pelo diabo, por isso, não podendo suportar mais, ele enviou Timóteo para consolar aqueles irmãos. Ou seja, ele percebeu que a igreja estava sendo bombardeada pelos falsos profetas, ele percebeu que estava difícil para eles suportarem todos aqueles ataques, e ele enviou Timóteo até lá, já que ele não podia ir, que ele estava em Atenas. Ele enviou Timóteo para animar os tessalonicenses, né? E graças a Deus deu certo ali. Então serve de exemplo para nós, né? Nós devemos estar sempre uns incentivando os outros, uns inspirando os outros, uns motivando os outros, porque todos os dias somos bombardeados na fé. E é muito comum o cristão falar assim, né? Ah, eu já falei, eu já ensinei, eu já fiz tudo que tinha que fazer, mas a pessoa não quer nada com nada. Não é bem assim, né? A pessoa talvez até queira sim, mas ela está sendo bombardeada, o inimigo está usando diversas pessoas para abalar a fé, né, para causar um abalo na fé, e por isso aquela pessoa precisa sim ser animada, né? Como dizem Lucas, né? Sai pelos becos, pelas ruas, pelas encruzilhadas, pelas vielas e traga e arraste o povo para a casa de Deus, né? Essa é a instrução que está lá, arraste. O que é arrastar? Você sair puxando, né? Ou seja, o inimigo faz isso com as pessoas, ele puxa as pessoas de dentro do reino de Deus, arranca as pessoas de dentro da igreja. Então nós temos que fazer o mesmo, temos que arrancar as pessoas que estão aprisionadas pelo inimigo, que estão sendo bombardeadas pelo inimigo. Então temos que ter essa coerência dessa batalha espiritual que existe e não desanimar com as pessoas, mas pelo contrário, quando vê que alguém está enfraquecendo, que alguém está se abatendo, que alguém está fragilizando, temos que bombardeá-los de ânimo e fé para que possam permanecer no reino de Deus. Paulo se preocupava com a fé dos novos irmãos, porque eles ainda estavam se desenvolvendo, eles ainda estavam crescendo na fé, eles ainda não tinham aquela fé consistente, ainda não tinham aquela fé revigorante, eles ainda não tinham aquela fé edificada. Então seria possível que pudessem ser confundidos pelos falsos profetas, com as teses judaizantes e com os ensinamentos agnósticos que existiam já naquele tempo. Então, a preocupação de Paulo foi bastante pertinente, a ponto de ter mandado Timóteo até lá para reanimar aqueles irmãos. A primeira parte da lição diz sobre o conforto e exortação. O que é exortação? É você chamar a atenção de alguém. Mas como é que nós devemos chamar a atenção de alguém? Existem várias maneiras. Tem momento que você tem que dar uma sacudida na pessoa. Tem momento que você tem que dar um choque na pessoa. Mas tem momento que você também tem que ser mais brando, mais suave, mais ameno. Enfim, o que você precisa é buscar a sabedoria do Espírito Santo de Deus para saber como se deve exortar, como se deve instruir a pessoa para que ela saia do erro. No entanto, a exortação é necessária. Você não pode ter receio de chamar a atenção da pessoa quando essa pessoa estiver errada. Você não pode ter receio de orientar essa pessoa e despertá-la que ela está errada. Você tem que dizer, mas é preciso então buscar a inspiração do Espírito Santo para saber de que forma você deve falar. Ore, né? Faça uma oração, converse com o Espírito Santo e peça a Ele, me inspira, me dê ocasião, faça com que a conversa venha ocorrer de uma forma frutífera, nos dê palavras de convencimento, palavras certas para que possamos assim falar com propriedade e a pessoa crer e aceitar. Então a exortação ela é fundamental, mas
nós temos que buscar sabedoria no Espírito Santo de Deus para saber como exortar. Então, tem momento que devemos ser brando, mas tem momentos que devemos ser rígidos. Aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, que nós estamos fazendo esse estudo, o apóstolo Paulo ele exorta a igreja, mas exorta de uma forma bem suave, exorta de uma forma bem mansa, né? Firme, né? Bem firme, porém sem ofender, sem dar um choque. Mas tem momento que, infelizmente, você tem que dar um choque na pessoa, né? Tem momento que a pessoa está tão perdida, tão desorientada, tão fria que você precisa dar uma sacudida nela. Então busque inspiração para que você possa saber como fazer. A ansiedade de Paulo. Paulo muito desejou retornar a Tessalônica a fim de ensinar a palavra e fortalecer a fé dos novos crentes. O apóstolo havia deixado Timóteo e Silas em Bereia, conforme Atos capítulo 17, versículo 14, e seguiu para Atenas, conforme Atos capítulo 17, versículo 15. Então, mesmo seguindo uma nova missão, mesmo indo para um outro povo, né? Agora estava indo para os gregos, e a Tessalônica ficava me fugiu a memória aqui agora, né? Macedônia, ficava na Macedônia, a Tessalônica ficava na Macedônia, e Atenas era a capital da Grécia. Então Paulo já estava indo para outro povo, para uma outra cultura, mas ele não esqueceu daqueles que tinham ficado na Macedônia. E ele manteve aquela preocupação. Isso é importante porque, às vezes, algumas pessoas, porque a dinâmica de vida, ela é assim, às vezes nós estamos com alguém, às vezes não estamos mais. Às vezes nós estamos em uma cidade e de repente mudamos para outro, né? Às vezes estamos em um estado e depois mudamos para outro. Estamos em um país e depois mudamos para outro. Essa dinâmica da sociedade, ela existe, ela acontece, só que nós não podemos esquecer daqueles nossos irmãos do passado, aqueles companheiros de fé do passado. Nós não podemos esquecer daquelas pessoas que já congregaram conosco e agora estão em outro lugar, em outra cidade. Nós temos que continuar orando para que não desviem da fé, temos que continuar orando para que permaneçam na fé e na confiança, temos que continuar orando para que permaneçam conforme o Evangelho de Jesus. Enfim, nós não podemos desanimar dessas pessoas que um dia foram nossos companheiros de jornada, que um dia estiveram conosco no mesmo grupo de jovens, no mesmo grupo de senhoras, no mesmo grupo de obreiros, que compartilharam grandes alegrias e também grandes pelejas, que estiveram juntos na jornada da fé. Então sempre lembre e sempre ore pelas pessoas que você conheceu na fé, que você congregou junto, que você fez algo para Deus, no reino de Deus juntos. Sempre lembre dessas pessoas e sempre ore por elas. E foi isso que Paulo fez, né? Ele já estava indo para a Grécia, mas ele continuava lembrando dos irmãos da Macedônia. Ele continuava lembrando daqueles cristãos que ele conheceu ali na cidade de Tessalônica. Então, isso é importante também para nós, para que nós não venhamos esquecer daqueles companheiros de batalha, daquelas companheiras, daqueles amigos, daquelas amigas que congregamos juntos, que ensaiamos juntos, que fizemos algum serviço juntos, que de alguma maneira caminhamos juntos na fé, né? Sempre devemos orar
uns pelos outros, independente da distância, independente do lugar em que estejamos, e sempre fazer contato também com essas pessoas para ver se estão bem na fé, para saber se estão firmados na fé, e se não estiverem firmados na fé, devemos animar essas pessoas para que voltem para a fé, para que se firmem conforme o Evangelho, porque os ataques são constantes. E às vezes a pessoa muda de lugar, não acha uma igreja que possa se adaptar, não acha uma igreja que não consiga se adaptar. Então, é preciso incentivar. Uma outra coisa que acontece muito também é a pessoa que sai de uma igreja, né? Então, para ele sair de uma igreja, ele provoca um motivo, né? Às vezes o motivo nem existe, mas ele provoca um motivo, uma razão para justificar por que está saindo. E você vê que não é nada justificável, você percebe que não é nada dentro de uma realidade que possa justificar aquilo, mas é a desculpa que a pessoa arruma, é a desculpa que a pessoa inventa. Então, mesmo assim, você tem que estar sempre lembrando daquela pessoa, orando por ela e sempre que pode, chamando ela de volta, né? Chamando ela de volta e animando essa pessoa a voltar, porque essa pessoa enfraqueceu, essa pessoa perdeu o sentido da fé, mas ainda existe o temor, ainda existe uma pequena chama, uma brasa acesa que pode virar uma chama de fogo. Por isso é importante incentivá-los. Ainda sobre o conforto e exortação, aqui na lição diz um cooperador exemplar. Isso a respeito de Timóteo. Timóteo era para Paulo um verdadeiro irmão, mas era também um filho na fé, era também um auxiliar competente, era um cooperador prudente, era um ministro do evangelho dedicado. E na nossa jornada cristã nós temos que procurar pessoas assim. Nós temos que procurar pessoas firmes na fé, conhecedoras da palavra, pessoas que possam nos ajudar, que possam nos inspirar, que possam ser enviados em nosso lugar em algum momento que não possamos ir, para que possam caminhar conosco, ir conosco, quando vamos orar por alguém, quando vamos na casa de alguém, num hospital, em algum lugar. É sempre bom ir acompanhado de outra pessoa. Então nós temos que ter esse amigo ou essa amiga prudente, conhecedora da palavra, de muita fé, que tenha unção, que tenha uma vida de oração para nos ajudar na jornada de fé. Então, sempre aonde você estiver congregando, procure pessoas que sejam exemplo de fé, pessoas que tenham estrutura de fé para te ajudar. Porque naquele momento que você não estiver bem, naquele momento que você estiver fragilizado, tem essa pessoa a qual você pode contar. E também para o trabalho no reino. O trabalho no reino, a estratégia ensinada por Jesus é sempre ir de 2 em 2, nunca ir só, né? Portanto, forme uma dupla com alguém que seja de fé, que seja de oração, forme uma dupla com alguém que seja conhecedora da palavra, que seja de oração, para que possa fazer então uma dupla contigo para a jornada na obra do reino, né? Para que possa caminhar contigo na obra do reino, né? Aqui durante a carta aos Tessalonicenses, Paulo estava com duas pessoas, eles estavam em três, né? Era Paulo, Silas e Timóteo. Eles estavam em três fazendo a missão, né? Fazendo essa caminhada. Então é necessário sempre você ter outros companheiros que possam te ajudar, possam te auxiliar, possam estar contigo nessa caminhada, né? Paulo também chamou Timóteo de ministro de Deus e servo de Deus. Então demonstra que Timóteo era uma pessoa bem estruturada na fé, uma pessoa conhecedora da palavra, uma pessoa confiável e por isso estava auxiliando Paulo. Ainda sobre o conforto e exortação, a parte 3 diz: para vos confortar e exortar.
Mesmo em meio à tribulação, há conforto em Cristo. Então, o cristão nunca pode esquecer disso. Você pode estar passando a crise que for, você pode estar passando o conflito que for, você pode estar enfrentando uma grande provação, mas você sempre terá o consolo e o conforto em Cristo. É por isso que agora há pouco, respondendo ao irmão Legilson, eu falei que a maior inspiração do cristão deve ser Jesus Cristo. É claro que tem pessoas inspiradoras, é claro que existem pessoas que motivam a nossa fé, existem pessoas que são exemplos de fé. Porém, nós devemos nos espelhar em Jesus Cristo. É Ele que é o autor e consumador da obra. É Ele que é o autor e consumador do plano de Deus. Então, a Ele nós devemos ter como inspiração, a Ele nós devemos ter como exemplo, porque todo ser humano falha, Jesus não falhou. Todo ser humano erra, mas Jesus permaneceu santo. Então, é natural que as pessoas possam viver dificuldades, mas tenha inspiração em Jesus Cristo. O irmão Legilson pergunta aqui, né, que Timóteo era jovem nessa época e isso não despertava inveja dos anciãos? Sempre vai ter, independente de ser jovem ou não, sempre vai ter pessoas invejando e tentando competir. Então, a inveja e o espírito de competitividade não pertence ao reino de Deus. Se você vê alguém com inveja ou alguém querendo competir com o outro dentro da igreja, na obra de Deus, repreende em nome de Jesus, porque não procede de Deus. Então a pessoa tem que desejar fazer por amor e não por porfia. E Paulo fala sobre isso, né? Uns pregam por amor, outros por porfia, ou seja, por inveja. Mas não deixe de pregar, né? Anuncie o reino de Deus, pregue o reino de Deus, independente do tipo de situação que venha acontecer. E é muito comum, sim, ter as invejas, né? Mas não podemos deixar nos levar por isso. A consolação, o amor, a comunhão espiritual são algumas bases para que o cristão permaneça na fé, siga firme, levando a palavra de Deus. Amém. Vamos lá. A outra parte aqui da lição diz o seguinte: designados para sofrer. Paulo exortou os irmãos sobre o sofrimento que ele vivia, né? Em todas as cartas dele, ele fala sobre o sofrimento que ele vivia, mas ele fala não para desencorajar, ele fala para que as pessoas estejam preparadas de que aquilo que Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o cristão ele deve ter a consciência de que ele sempre será tentado. Ele sempre será, de alguma maneira, provocado pelo inimigo. Ele, de alguma maneira, sempre estará sendo perseguido, sofrendo alguma coisa. Então, não pense você que você vai se tornar cristão e vai acabar todos os seus problemas. Pelo contrário, quando você virar cristão, vai aparecer inimigo que nunca tinha aparecido antes. Quando você virar cristão, vai vir inimigos que você nunca imaginou que aquela pessoa pudesse se levantar contra você. Mas por que isso acontece? Por causa de um mundo espiritual. Luz e trevas não se combinam. Então, aonde há trevas e chega a luz, vai ter conflito. Vai ter conflito. Então, o que você não pode é deixar-se levar por esses conflitos. O que você não pode é revidar com a mesma moeda. O que você precisa é vencer através da fé e da oração.
Porque se você vencer através da fé e da oração, é Deus que estará agindo em seu lugar. Não use as mesmas armas, use as armas espirituais. O cristão não deve usar as mesmas armas do mundo. A Bíblia ensina que o cristão tem como arma, a espada do cristão, a arma do cristão é a palavra. É a palavra. Portanto, o cristão não pode usar as mesmas armas do mundo. Você viu que Jesus enfrentou todas as dificuldades sem usar armas. E quando Pedro usou uma arma, ele repreendeu, né? Pedro pegou uma espada e cortou a orelha do soldado Malcolm. Jesus foi lá e colou a orelha, né? Fez o milagre de colar a orelha do soldado, porque o cristão não deve usar as mesmas armas do mundo. Qual é a arma do cristão? A palavra. Foi a arma usada pelos profetas, foi a arma usada por Jesus e foi a arma usada pelos apóstolos. E deve ser, até que Jesus venha, a arma a ser utilizada pelo cristão, a palavra. Então não se iluda, mas viva conforme a palavra. Vamos lá, designados para sofrer. Paulo exortou os irmãos para que nenhum deles se abalassem diante das tribulações. Então, nós não podemos nos abalar nos momentos difíceis, nós não podemos nos abalar naqueles momentos em que nós enfrentamos dificuldades. Então, nós devemos permanecer firmados na fé e buscar apoio dos outros. Está enfraquecendo, está esfriando, ao invés de sumir, ao invés de desaparecer, pelo contrário, chegue para aquela pessoa que é mais espiritual, chegue para o seu líder, para o seu pastor e diga: estou enfraquecendo, me ajuda. Estou me abatendo, me ajuda. Não espere cair, não espere desviar, não espere esfriar. Peça ajuda enquanto é tempo. Assim deve ser o cristão, a unidade da fé. Isso é unidade da fé. É os mais fortes sustentar os mais fracos. Aquele que tem mais fé, ajudar o que tem menos fé. Aquele que ora mais, ajudar o que ora menos. E o que ora menos se esforçar para orar também, né? Porque não adianta ficar só na carona dos outros. Tem a oração de intercessão, ela tem muito valor, mas a própria oração, ela é fundamental. Nada substitui a sua própria oração. Então, ore muito e fale muito com Deus. Então, as tribulações virão, tanto no campo espiritual quanto emocional, daqueles que estarão no reino de Deus, mas saibam que tudo passa, tudo tem um fim. Em Provérbios fala que até o dia mau tem um fim. Tudo tem um fim. Essa fase difícil, esse momento difícil vai acabar, vai passar. Essa dificuldade vai ficar para trás. Então não se desespere e não desanime. Saiba que tudo que é ruim um dia vai acabar. Então esteja ciente disso e resista. Está passando por uma crise emocional? Um dia isso acaba. Permaneça na fé. Está passando por uma crise financeira? Um dia isso vai acabar. Tenha fé. Está passando por uma grande perseguição? Permaneça na fé, porque vai chegar um momento que isso aí vai acabar. Enquanto não acabe, ore pedindo a Deus força. Ore a Deus pedindo ânimo. Deus, livra-me do mal, mas se eu tiver que passar por isso, me dê ânimo, me dê força, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê inspiração para que eu possa superar, para que eu possa passar por esse momento. Assim deve ser a oração no momento difícil. Vamos lá, outra parte da lição diz: boas novas da fé e da caridade. O receio de trabalhar em vão. Paulo tinha feito uma grande obra na Macedônia e a igreja da Tessalônica, uma das cidades importantes ali da Macedônia, era uma igreja recém-erguida, novos membros,
e Paulo teve que seguir a sua missão. Mas o interessante na igreja da Tessalônica é que, apesar que era uma igreja nova, de novos membros, ali se levantou um presbítero muito rápido, né? Foram só 3 meses ali de missão para abrir uma igreja. Então, tem lugares que ele chegou a ficar anos, né? 2, 3 anos, mas teve lugar que ficou meses. Então, é muito relativo. Tem grupo que cresce rápido, tem grupo que demora para crescer. Então, assim, não se desespere com isso e nem vive essa aflição de não entender o que está acontecendo. Então, vai muito do grupo de pessoas, o tipo de ataques, o tipo de barreiras, o tipo de dificuldade, o nível de conhecimento, de entendimento, a entrega que as pessoas fazem para o evangelho. Porque tem grupo que ouve a palavra, se converte e já coloca tudo em prática. Tem grupo que ouve a palavra, até crê, mas não consegue colocar em prática. Fica ainda pelejando lá e cá, fica ainda tendo recaídas. Então é muito relativo, né? Então, por isso que tem grupo que cresce rápido e tem grupo que não cresce. No caso da igreja da Tessalônica, né? Os tessalonicenses, eles, ao ouvir a palavra e crer, eles já colocaram logo em prática. E por isso foi uma igreja que desenvolveu rápido, né? Então, essa é a fórmula, né? É ouvir a palavra, crer e colocar em prática. Assim a pessoa desenvolve rápido. Porém, mesmo havendo esse desenvolvimento, não pode descuidar da fé. E era o que Paulo fazia. Mesmo seguindo em missão, seguindo em viagem, ele ainda mantinha a preocupação com aquela igreja. Portanto, vale aí as instruções de Jesus: orar e vigiar. Orar e vigiar. O cristão deve orar sem cessar, ou seja, sem cansar. Você tem que orar muito. Esse orar muito pode ser você, em um determinado horário do dia, dobrar ali seu joelho e ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas falando com Deus. O orar muito pode ser também no decorrer do dia, em diversos momentos, em diversos instantes do dia, você tirar períodos menores para orar, né? Orar no intervalo do trabalho, durante um trajeto, orar enquanto você está numa fila de espera, enfim, você tem que estar sempre em oração, orar o tempo todo. Assim deve ser o cristão. A outra parte da lição diz: a razão do viver do obreiro. Primeiro, consolados acerca de vós, né? Paulo ficou feliz e consolado ao saber que os irmãos da Tessalônica estavam bem na fé. Então, a razão de viver de um obreiro, de um missionário, de um pastor, de um presbítero, de um evangelista, de uma liderança na igreja, o que motiva é saber que a igreja está crescendo na fé. É saber que os irmãos estão desenvolvendo na fé. É ouvir os testemunhos, é ouvir a igreja testemunhando o que está vivendo em termos de fé. Então, esteja como participante dos testemunhos, seja você também um testemunho. Então, o que consola quem está na obra é o resultado, né? É ver o resultado espiritual, é ver que a pessoa está entendendo a palavra, está colocando em prática a palavra, que a pessoa está orando e a oração está sendo ouvida por Deus, né? Que a pessoa está clamando e Deus está respondendo. Isso motiva, isso orienta outros cristãos a fazer o mesmo. Então, sempre dê testemunho do que Deus tem feito, tá? Nunca deixe de testemunhar, sempre dê testemunhos. Orando dia e noite pelo trabalho. Para pregar e ensinar com unção, é necessário grandes momentos de estudos e dedicação. Tá? Para que você pregue bem, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que meditar, você tem que orar, você tem que conversar com o Espírito Santo de Deus.
tem que ler livros de apoio, né? Tem que dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas, para que você possa ter um bom entendimento da palavra de Deus. Lembra da instrução que Paulo deu a Timóteo, né? Se apresente como obreiro que maneja bem a palavra, né? Que não tenha do que se envergonhar. Então, maneje bem a palavra, leia bastante, leia o texto com bastante atenção, medite, ore, peça ao Espírito Santo para te inspirar, peça ao Espírito Santo para te revelar o que você ainda não entendeu naquela palavra, e assim você vai crescendo na fé e no conhecimento. Portanto, para ter um ministério de unção, é preciso amplo conhecimento da palavra, é preciso muita oração e jejuns. Aí você vai ter um ministério de poder. Aí você vai ter um ministério de autoridade. Você vai orar pelos enfermos e os enfermos serão curados. Vai orar pelos atribulados, os atribulados serão libertos. Você vai pregar a palavra e todos vão entender e vão ficar maravilhados, né, com a palavra que for pregada. Não queira pregar a palavra com a interpretação do eu acho, eu penso assim. Não. Tá? Então você tem que entender a palavra como ela é. Tá? Compreender a palavra como ela é. Tá? Nada de eu acho, nada de eu penso assim. Isso é uma interpretação filosófica. É uma interpretação dada pela razão da pessoa. Então, quando eu vejo alguém falando, eu penso assim, eu entendo assim, aí eu já não dou crédito, né? Porque é um pensamento da própria pessoa. Então, a palavra de Deus ela tem que ser interpretada à luz do Espírito Santo, para que você possa, então, ter o entendimento claro e correto do que Deus quer falar. Portanto, oração, jejum e amplo conhecimento da palavra é o que vai fazer você ter um ministério de poder. É o que vai fazer você pregar com ousadia. Pregar e todos os ouvintes vão crer. Não pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas pregar a palavra. Porque quando pregamos a palavra, nem sempre falamos o que o auditório quer ouvir. Porque a palavra revela o pecado, a palavra instrui para sair dos erros, a palavra ela exorta, ela alimenta, ela direciona, ela capacita, ela encoraja. Então ela tem várias finalidades. Então é preciso estar na direção do Espírito Santo, tanto para falar quanto para ouvir. Vamos lá, o crente para vencer deve orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e Efésios capítulo 6, versículo 18. Crescendo na fé. O crescimento em amor, né, que Paulo fala no versículo 12 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, esse crescimento no amor é um coração desejoso pelo bem de todos. Então, o cristão ele deve desejar o crescimento espiritual do outro, né? E não ter inveja do crescimento espiritual do outro. Por que essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo primeiro do que eu? Por que essa pessoa está tendo mais oportunidades no culto do que eu? Por que essa pessoa está participando mais do que eu? É porque essa pessoa está estudando mais a palavra, está orando mais e está jejuando mais. Por isso ela está melhor do que você. Por isso ela está desenvolvendo mais do que você. Por isso ela está crescendo mais do que você. A resposta é muito básica, né? Vamos lá, crescendo na fé. No capítulo 3, versículo 12 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo escreve assim: e o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade. Né? Ou seja, o amor uns para os outros, né? O amor entre os irmãos, o amor entre cada um. Isso é fundamental. Vamos ver aqui alguns tipos de amor que tem aqui na lição que deve ser praticado pelos cristãos. O primeiro aqui é
o amor uns pelos outros, que é o amor fraternal. Esse amor um pelos outros é o desejo e a vontade que você tem de que todos os irmãos da fé cresçam, que todos os irmãos da fé sejam abençoados, que todos os irmãos da fé sejam felizes, enfim. Você vai viver o amor fraternal quando você ouvir um testemunho e você ficar muito feliz com o que aconteceu de bom na vida da pessoa. Se você ouvir um testemunho e você ficar ali rançoso, ficar invejoso, saiba que você não está vivendo em amor fraternal. Né? Ore e peça a Deus para mudar o seu pensamento e o seu coração. Né? Mas quando você ouve um testemunho de que alguém está bem, que alguém deu certo, que alguém conseguiu, que alguém venceu, alegre-se com essa pessoa. Né? Se foi conquistado honestamente, se foi conquistado conforme a palavra de Deus, se foi conquistado sem causar mal a ninguém, celebre com essa pessoa, né? Alegre-se com essa pessoa. Um outro amor que fala aqui é o amor para com todos, né? O amor também para aqueles que não são cristãos, mas que você deseja que eles sejam. Portanto, você deve amar o seu irmão de fé, mas também deve amar aquela pessoa que não está na fé. Porque eu fico vendo hoje, assim, até mesmo os cristãos, né, desejando mal para as pessoas, instigando mal, querendo resolver tudo na violência, comemorando a violência, se alegrando com a violência. Não é atitude de cristão, não é atitude de cristão. O cristão, diante de qualquer violência, diante de qualquer ato fora do padrão social ou fora do padrão bíblico, o cristão tem que se condoer. Ele tem que ver que aquela pessoa é uma desgraçada espiritualmente, é uma pessoa arruinada espiritualmente, e que aquela pessoa precisa mudar de vida, que aquela pessoa precisa se mover, que aquela pessoa precisa sair daqueles caminhos. Então, o amor para com todos é isso, é você não se alegrar com o mal na vida das pessoas, mas você vê que a pessoa está errada, vê que a pessoa está no mau caminho, mas você deseja que essa pessoa mude, você deseja que essa pessoa se transforme, você deseja que essa pessoa mude de vida. Né? Esse é o amor para com todos. Paulo também fala sobre o amor para convosco. O amor do obreiro para os novos crentes, para aqueles mais fracos, para aqueles inconstantes, para aqueles que são fracos. Além dos irmãos na fé amar uns aos outros, aquele que está na liderança tem que amar também aqueles que estão caídos, aqueles que estão fragilizados, aqueles que estão arruinados, para que possam ser motivados na fé e ergam na fé e cresçam na fé. Amém. E a outra parte da lição fala crescendo em santidade. Né? Se o amor é a marca registrada do cristão, a santidade é o meio pelo qual ele poderá chegar a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos fala sobre isso. Né? Salmo 101, versículo 6 diz assim: o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então, para você servir a Deus, você tem que andar em retidão. Cuidado, né? Existem muitas pessoas que estão aí com a Bíblia na mão, subindo nos púlpitos, mas são desonestas, são avarentas, são jactanciosas, são iracundas, são mentirosas, né? Cometem todo tipo de erro e não querem se converter. Errar, pecar, é natural que vai acontecer, mas a pessoa não pode permanecer em seus erros. A partir do momento que ela foi alertada do erro, do pecado, daquilo que está fazendo fora do padrão social, fora do padrão bíblico, essa pessoa precisa
se converter, essa pessoa precisa se consertar. Então, existem aí muitas lideranças que não estão vivendo em santidade, né? Que pisam no altar sem santidade. Ah, mas Deus está até usando, veja só, Deus age pelo poder da palavra. Então, se a Bíblia está sendo aberta, vai ser cumprido o que está na Bíblia. Não quer dizer que aquela pessoa está sendo aprovada por Deus. Existe um juízo já estabelecido para essas pessoas. No dia do grande julgamento, diz a palavra, né? Que essas pessoas se apresentarão diante de Deus, do Senhor, e falarão, Senhor, em teu nome oramos pelos enfermos e eles foram curados. Repreendemos os espíritos imundos e eles saíram, as pessoas foram libertas. E a resposta do Senhor para esses obreiros, para esses pastores ou líderes que sejam, a resposta será: afastai-vos de mim, espírito maligno, eu não vos conheço. Essa é a sentença que está na Bíblia para esse tipo de pessoas. Então, se você percebe que a pessoa está em erro, se a pessoa está em pecado, ajude essa pessoa a sair desse erro, a sair desse pecado. Agora, se a pessoa foi despertada e a pessoa continua praticando o mesmo pecado, aí não seja participante. Aí você tem que recuar, senão você vira cúmplice, né? Você fica participando do mesmo pecado. Então, tente ajudar, busque ajudar, encontre maneiras de ajudar. Mas se não teve ajuda, porque tem ministérios que infelizmente está tomado pela ganância, pela soberba, pela vaidade, o dinheiro está acima de tudo, a importância dos valores. Então fuja disso, porque se você estiver lá, você vai estar debaixo da mesma maldição, né? O poder tem que ser o poder de Deus, o poder dos céus e não o poder de homens, né? As lideranças hoje estão procurando poder humano, as igrejas estão se aliando ao poder humano. E não é isso, a igreja ela tem que se aliar ao poder de Deus, é um outro poder, é uma outra dimensão, é uma outra forma de vida. O cristianismo ele não pode se igualar ao mundo, ele não pode se igualar às outras religiões. O cristianismo ele é o poder de Deus, o cristianismo é a vivência da glória de Deus, é a vivência da graça e da misericórdia de Deus. Então, a nossa confiança tem que ser plenamente no Senhor. O nosso conhecimento pleno tem que ser inspirado pelo Senhor. Então, assim deve ser a igreja cristã. Então, aqui na lição tem 3 formas de santidade que nós precisamos observar. A santidade diante do nosso Deus e Pai, né? Antes de estar diante de qualquer pessoa, nós estamos diante de Deus. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada passa despercebido. Deus está em todos os lugares. Um mistério que nós não conseguimos entender, mas nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele sabe de tudo. Então não adianta o pecadinho escondido, não adianta o pecado oculto, não adianta o pecado que ninguém está sabendo, né? A pessoa até vibra com aquilo, né? Ah, consegui, aí, ninguém viu, ninguém está sabendo. Deus viu e Deus está sabendo. Portanto, arrependa-se, abandone esse pecado, né? Arrependa-se e abandone, porque ninguém viu, né? Teu pastor não viu, teu líder não viu, tua esposa não viu, teu marido não viu, teu pai não viu, tua mãe não viu, mas Deus viu, justamente o supremo juiz, justamente aquele que irá julgar até os nossos pensamentos. Esse viu. Então, busque essa santidade diante de Deus, né? Aonde você estiver, o que você for fazer, pare, pense e fala: Deus está me vendo nesse momento. Deus sabe o que eu estou fazendo neste momento. Estou aqui escondido de tudo e de todos, menos
dos olhos de Deus. Tenha essa consciência e viva em santidade. A santidade na vinda do nosso Senhor Jesus. A razão de ser da vinda de Cristo é ser salvo para esperar um dia o encontro com Cristo, seja pela ressurreição dos mortos ou pelo arrebatamento da igreja. Então, viver em santidade nos dará condições de, na vinda do Senhor, ouvir os sinais. Conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala dos sinais da vinda de Cristo. O alarido de anjos no céu, a voz do arcanjo anunciando ele vem, e o próprio Senhor, chamando os seus. Então, esteja em espírito e em santidade para que você perceba os sinais da vinda de Cristo, para que quando ele vier, que será muito rápido, como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então não vai dar tempo de, peraí, vou me dobrar meu joelho aqui, vou me arrepender. Não dá tempo, tá? Não dá tempo. Peraí que eu vou fazer um telefonema aqui para confessar para uma pessoa um pecado. Não vai dar tempo. Vai ser muito rápido, é como um relâmpago, muito rápido. Então não dá tempo de se arrepender. Então o cristão já deve viver em santidade, porque quando Cristo vier para buscar a igreja, não vai dar tempo para arrepender. Portanto, já esteja em santidade desde já. A santidade com todos os santos, a santidade entre um e outro. Portanto, seja santo diante de Deus, seja santo consigo mesmo e seja santo diante dos outros. Ou seja, leve uma vida prudente, honrosa, respeitosa. Não queira levar vantagens, não queira passar a perna nos outros, não queira sobressair, queira apenas o que é seu. Não deseje o que é de ninguém, não deseje o que é dos outros. E cuidado com os pecados também da carne, aquilo que Paulo fala ali em Gálatas capítulo 5. Muito cuidado com os pecados da carne. Sempre releia ali Gálatas capítulo 5 para você estar sempre relembrando daquilo que derruba a fé, daquilo que mata a fé, daquilo que faz com que a pessoa caia em pecado. Sempre releia ali Gálatas capítulo 5 para você estar se renovando a cada dia, porque a nossa mente, ela maquina o mal, os nossos pensamentos, eles acabam sendo perturbadores. E se nós estivermos conforme a palavra, estaremos guardados em santidade. Amém? E para concluir a lição, a conclusão aqui diz o seguinte: todo crente precisa estar firme na fé e na doutrina cristã. O crente, por sua vez, precisa aproveitar todas as oportunidades para obter instrução na palavra de Deus. Então vai ter um culto de estudo? Vai lá. Vai ter um congresso? Vai lá. Vai ter uma escola bíblica? Vai lá. Vai ter um curso? Esteja lá. Mas eu já fiz esse curso, eu já participei. Vai lá de novo. Algo novo você vai aprender. Algo que você ainda não tinha percebido, não tinha entendido, você vai entender. Então não perca a oportunidade de conhecer. O crente precisa, por sua vez, aproveitar todas as oportunidades para obter instruções da palavra de Deus. O cuidado de todo o obreiro deve ser o de zelar pela vida espiritual daqueles que aceitam Jesus. Evangelizar e discipular tem que ser os principais objetivos do ministério pastoral. Portanto, ensinar, orientar, instruir, corrigir, faz parte da atividade pastoral. Você tem que corrigir, você tem que orientar, você tem que exortar, você tem que disciplinar. Agora as igrejas não estão mais disciplinando ninguém, porque as leis do nosso país estão trabalhando contra a moral, contra a ética, contra os bons princípios. Se você corrige alguém, se você dá uma disciplina para alguém, as pessoas vão na justiça comum, vão na justiça dos homens
processar a igreja, processar a liderança, e com isso as igrejas pararam de aplicar a disciplina. Não pode. A disciplina ela é bíblica. A partir do momento que a pessoa aceita ser cristão, ele está aceitando a palavra de Deus. A partir do momento que as pessoas aceitam uma fé, ele está aceitando a palavra. Então, a regra tem que ser o que está na Bíblia e não o que está na lei dos homens. E, lamentavelmente, a pressão é grande e está acontecendo isso em nosso país. Mas é um dever do líder, é um dever do pastor orientar, repreender, instruir, fazer com que as pessoas possam compreender os seus erros, os seus pecados. O objetivo da igreja é mudar o caráter, mudar a personalidade da pessoa, fazer aquela pessoa uma nova criatura. E, infelizmente, muitas igrejas estão se guiando pela lei dos homens. Ah, se eu fizer isso, vão me processar. Ah, se eu não fizer aquilo, vão me processar. A igreja tem como livro máximo a Bíblia. Então, se a lei do país é contrária à Bíblia, vamos seguir a Bíblia. Se a lei do país confronta a Bíblia, vamos continuar com a Bíblia. Porque se somos cristãos, temos que seguir a palavra de Deus. Se nós decidimos seguir essa fé, temos que seguir a palavra de Deus, né? Nós não podemos, nós vivemos num país laico. O que é um país laico? Um país que aceita todas as religiões. Então, se nós vivemos num país laico, nós não vamos concordar com outras religiões. Não vamos concordar com outras religiões. Mas temos que deixar que eles prestem o culto deles, que eles vivam a fé deles. Mas nós que somos cristãos também não podemos ser invadidos. Tá? Não podemos invadir a religião dos outros, não podemos impedir a religião dos outros, mas nós também não podemos permitir que a nossa fé seja invadida, que a nossa fé seja destruída. Então, vivemos num país laico, ou seja, toda a expressão de fé deve ser respeitada. Portanto, você vê aí hoje um confronto muito grande contra o cristianismo, mas contra as outras formas de fé não existe. Contra as outras práticas religiosas não existe esse confronto. O confronto é só contra o cristianismo bíblico, né? Portanto, defenda a Bíblia, defenda o Evangelho e Deus estará contigo. Amém? Espero que essas palavras te ajudem, espero que essa aula te ajude. Se você perdeu as aulas anteriores, você pode ver aí pelas datas dos domingos anteriores e você será grandemente abençoado e Deus vai te abençoar. Amém? Se foi bom para você, com certeza será bom para outros, então copie o link e manda para outra pessoa. Nós já vamos encerrar e salvar. 5 minutos depois a aula estará aí. Se você pegou já pela metade, pelo final, assista novamente o início para que você possa entender tudo. Amém? Deus seja louvado, e aqui em Porto Velho estaremos cultuando hoje na Rua Cristina, número 6291. Rua Cristina, 6291, bairro Igarapé. Esteja conosco a partir das 7h30. Deus seja louvado. Pai amado, bendito, soberano, te agradecemos neste momento, Senhor, por esse momento que tu guardou para que pudéssemos estudar, meditar na sua palavra. Faça, meu Deus, com que possamos crescer na graça e no entendimento. Dai-nos, Senhor, a instrução necessária. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado na vida de todos.